Mês das águas, rio levou mãe e filha na água-açá, aguaceiro, água amarga, alma mater reaviara. Aguaceiro, água amarga. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela, hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. O senhor mesmo sabe. Mire e veja. E eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o senhor vai avante. Invejo é a instrução que o senhor tem. E eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando. Não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do medo e da coragem e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para más ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso por direito e não sabe, não sabe, não sabe. Sendo isto, ao doido, doideiras digo, mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz. Então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão, do que não sei. Um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas e só essas poucas veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. Foi um fato que se deu. Um dia se abriu. O primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu há tanto, faz tanto, imagine.
Eu devia de estar com uns 14 anos, se tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso, o senhor viu. Hoje, lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá, como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo, verdade que se chama no sertão, é uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira, rosmes. Depois o senhor verá, pois naquela ocasião já era quase do jeito. O de Janeiro, dali abaixo, meia légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai, forma uma esquadria. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, num estende de largura às 30 braças. Quem quer bandear a como do São Francisco, também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique, melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco represa o de Janeiro alto em grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro dando, é certo. Todo o tempo as canoas ficam esperando, com as correntes presas na raiz descoberta de um pau d'óleo que tem. Tinha também umas 2 ou 3 gameleiras de outrora, tanto recordo. Dá dó ver as pessoas descerem na lama aquele barranco, carregando sacos pesados muita vez. A vida aqui é muito repagada. O senhor concorde. Outro meu tempo, então, o que é que não havia de ser? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe, feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom, eu carecia de tirar esmola até perfazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada que se jogava no São Francisco a fim de ir baía abaixo até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia todos os dias e esperava por lá naquele parado raro que alguém vinha. Mas eu gostava. Queria novidade quieta para os meus olhos. De descer o barranco me dava receio. Mas espiava as cabaças para a boia de anzol sempre penduradas na parede do rancho. 3º ou 4º dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Daí, o senhor veja, tanto trabalho ainda por causa de uns metros de água mansinha, só por falta de uma ponte. Ao que mais, no carro de bois, levam muitos dias para vencer o que em horas o senhor em seu jipe resolve. Até hoje é assim, por borco. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro.
Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu de couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes, fui eu que vim para perto dele. Então, ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele e que moravam num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo, e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes verdes. Muito tempo mais tarde, foi que eu soube que esse lugarinho, Os Porcos, existe de se ver menos longe daqui nos Gerais de La Sance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu e continuou explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz este ano não plantou, porque enviuvou de morte de minha tia. Assim parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz, o senhor veja. Mas eu olhava esse menino com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobejo de esforço. Fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira. Só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola, aí tanto, mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava e já comigo. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente. Estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora, eu estava vergonhoso, perturbado.
O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei. Aqueles esmerados e smarts olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também, da laia da gente, foi remando. Bom, aquilo não era tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras e é rio cheio de bichos cágados. Se olhava ao lado, se via um vivente desses, em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto exato. Foi o menino que me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito a régua regulado. As flores! Ele prezou. No alto, eram muitas flores, subitamente vermelhas de olho de boi e de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio, digo, tempo de comprar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou. Nhambu e periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho. Arara, for? Arara, for? Ele me disse. E... Que? O araçari perguntava. Ele, o menino, era de semelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas aciado e forte. Assim, se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível. O senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não frusticavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas, com pouco, chegávamos no do Chico. O senhor surja. É de repentemente aquela terrível água de largura e imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande, até pelo mudar. A fiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de Janeiro quase só um rego verde só. Daqui vamos voltar, eu pedi, ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu de certo de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, farejava ali na barra
entre duas águas menos fundas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois foi entrando no do Chico, na beirada, para o rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem. Beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio podre, a deixa lameada ainda da cheia derradeira. O senhor sabe, quando o do Chico sobe os 6 ou os 11 metros. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou. Queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito, a canoa desconversou. O menino também tinha se levantado. Eu disse um grito. Tem nada não. Ele falou até meigo muito. Mas então vocês fiquem sentados. Eu me queixei. Ele se sentou. Mas, sério naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro com uma palavra só, firme, mas sem vexame. Atravessa! O canoeiro obedeceu. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. E enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe. Com que prazo de se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta traiçoeira. O rio é cheio de baques, modos moles de esfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei do perigo que é a onça d'água, se diz a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando, então fazendo a canoa virar, diz tudo. Não pensei em nada, eu tinha um medo imediato. E tanta claridade do dia. O arrojo do rio é só aquele estrape e o risco extenso d'água de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando. E é bastante a gente que se apoiar nela, encostar um dedo que seja para se ter tenência à constância de não afundar e aí ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso e o canoeiro me contradisse. Esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura, o ódio que eu quis. Ah, tantas canoas no porto, boas canoas boiantes de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas, doí de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito, afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno, eu vi o rio, via os olhos dele, produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou,
mas não estava remoqueando, não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu: costumo não. E, passado o tempo do meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter. Ao que meio pasmei. Ainda ele terminou: meu pai é o homem mais valente deste mundo. Aí o bambalango das águas, a avançação enorme, roda a roda, o que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio, aquele daquele dia. As remadas que se escutavam do canoeiro, a gente podia contar, por duvidar se não satisfaziam o termo. Ah, tu tem medo não? Nenhum? Ao canoeiro, o menino perguntou com tom. Sou barranqueiro. O canoeirinho 3 disse, repontando de seu orgulho. De tal, o menino gostou, porque com a cabeça aprovava. Eu também. O chapéu de couro que ele tinha era quase novo. Os olhos, eu sabia, e hoje ainda mais sei, pegavam um escurecimento duro. Mesmo com a pouca idade que era a minha, percebi que, de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para sua coragem. Mas eu aguentei o aque do olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando o brilho. E o menino pôs a mão na minha, encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele. No profundo desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca com os dedos dela delicados. Você também é animoso? Me disse. Amanheci minha aurora, mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. E vai. O canoeiro cantou feio, moda de copla que gente barranqueira usa. Meu Rio de São Francisco, nessa maior turvação, vim te dar um gole d'água, mas pedir tua benção. Aí o desejado. Arribamos na outra beira, a de lá. Ao ver, o menino mandou encostar. Só descemos. Você não arreda daqui, fica tomando conta. Ele falou para o canoeiro, que seguiu de cumprir aquela autoridade desde que amarrou a corrente num pau-pombo. Aonde o menino queria ir? Sofismei, mas fui andando. Fomos na vargem, no meio avermelhado do capim-pubo. Sentamos, por fim, num lugar mais salientado, com pedras, rodeado por áspero bamburral. Sendo de permanecer assim, sem prazo, isto é, o quase calados somente. Sempre os mosquitinhos era que arreliavam o vulgar. Amigo, quer de comer? Está com fome? Ele me perguntou.
e me deu a rapadura e o queijo. Ele mesmo só tocou em miga. Estava pitando. Acabou de pitar. Apanhava talos de capim, capivara e mastigava. Tinha gosto de milho verde. É dele que a capivara come. Assim, quando me veio vontade de urinar e eu disse, ele determinou: Ade, vai ali atrás, longe de mim, isso faz. Mas não conversasse. E eu reparei, me acanhava comparando como eram pobres as minhas roupas junto das dele. Antojo, então, por detrás de nós, sem avisos, apareceu a cara de um homem. As 2 mãos dele afastavam os ramos do mato. Me deu um susto somente. Por certo, algum trilho passava perto por ali, o homem escutara a nossa conversa. A fé era um rapaz mulato, regular uns 18 ou 20 anos, mas altado, forte, com as feições muito brutas. Debochado, ele disse isto: Vocês 2, ué, hein? Que é que estão fazendo? Aduzido fungou e, mão no fechado da outra, bateu um figurado indecente. Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado nenhum espanto. Surdo, sentado ficou, social, com seu prático sorriso. Hein? E eu? Também quero. O mulato veio insistindo. E por aí eu consegui falar alto, contestando que não estávamos fazendo sujice nenhuma, estávamos espreitando as distâncias do rio e o parado das coisas. Mas, o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer: Você é meu nego? Está certo. Chega aqui. A fala, o jeito dele, imitavam de mulher. Então, era aquilo? E o mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho dele. Ah, tem lances esses. Se riscam tão depressa, o olhar da gente não acompanha. Urutudai já deu o bote? Só foi assim. Mulato pulou para trás, de um grito, gemido, urro. Varou o mato em fuga. Se ouvia aquela corredora. O menino abanava a faquinha nua na mão e nem se ria. Tinha embebido ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando o fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim. Mas o menino não se aluía do lugar e limpou a faca no capim com todo o capricho. Que sé que corta! Foi só o que disse, assim dizendo. Tornou a pôr na bainha. Meu receio não passava. O mulato podia voltar, ter ido buscar uma foice, garrucha, reunir companheiros. De nós, o que seria daí a mais um pouco. Ao menino ponderei isso, encarecendo que a gente fosse logo embora. Carece de ter coragem. Carece de ter muita coragem. Ele me moderou, tão gentil. Me lembrei do que antes ele tinha falado de seu pai. Indaguei. Mas então, você mora com seu tio?
Aí ele se levantou, me chamando para voltarmos. Mas veio demorão, vagaroszinho até aonde a canoa, e não olhava para trás. Não, medo do mulato nem de ninguém ele não conhecia. Tem de tudo neste mundo, pessoas engraçadas. O remadorzinho estava dormindo espichado dentro da canoa, com os seus mosquitos por cima e a camisa empapada de suor de sol. Se alegrou com o resto da rapadura e do queijo, nos trouxe remando, no meio do rio até mais cantava. Dessa volta não lhe dou desenho. Tudo igual, igual, menos que, por vez, me pareceu depressa demais. Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha. Esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. E eu não tinha medo mais. O sério pontual é isto. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isto, da história toda. Por isto foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada, só uma transformação pesável. Muita coisa importante falta nome. Mês das águas, rio levou mãe e filha na aguaça. Aguaceiro, água amarga, alma mater reaviara. Aguaceiro, água amarga, que deu azul a cruzar.